Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Chaneinu Vaneinu, Yein Banu Masi, Aseh Imanu, Tzedaka v'chesed, Aseh Imanu, Tzedaka v'chesed, v'hoshienu, Aseh Imanu, Tzedaka v'chesed, Aseh Imanu, Tzedaka v'chesed, v'hoshienu. Olá, estamos entrando em mais uma transmissão, mais uma live que vamos compartilhar aquele bate-papo. Hoje estaremos falando sobre o início do mês de Elul, as práticas, importantes práticas que é reservado para esse mês, como a introdução de Rosh Hashanah e também para o momento de Yom Kippur. Então estamos nos preparando e vamos aguardar aí um momento enquanto você compartilha o link, outras pessoas vão entrando nesse canal e você pode interagir. Poderá interagir conosco, fazendo aqui sua pergunta. Temos aqui o Gildo Santos, que já está nos acompanhando. Nós estamos acompanhando as notícias, né, que vêm de Israel, de mais um ataque terrorista a civis israelenses, né? Então, a cúpula de defesa da IDF já se prepara para uma possível reação, enquanto os soldados defendem, né, todos os ataques que são emitidos do Hamas, né, dos terroristas, dos palestinos que atentam contra os civis israelenses. Estaremos rezando. Você que não fez o seu Arvit ainda poderá apresentar a IDF, todos os civis, todos os israelenses que estão sob ameaça desses ataques terroristas, né? Que o Santo Bendito seja Ele possa fortalecer os nossos soldados, fortalecer a todos os civis, a todos os israelenses, não só os judeus, né? Mas a toda a população que vive, né, sob esse ataque terrorista. Agradecendo aqui a Sandra Regina, o Ferreira, o investigador, o Shilomo, o Gustavo Nunes, são todos bem-vindos. Hoje, você que está chegando agora, estaremos falando sobre o mês Elul, a introdução para o Dia do Perdão. É o início de um mês, início de um período, né, que vai nos remeter até o momento de Yom Kippur. Vamos falar de todas as importantes coisas que aconteceram, que acontecem e que são lembradas aí nas tradições, na cultura e no comportamento de todo judeu religioso e no comportamento de todo judeu, mesmo laico, né, se prepara, a sua alma inconscientemente se prepara para esse momento, né? Para aquilo que estará reservado também para toda a humanidade, visto que Rosh Hashanah, ele vai nos lembrar, vai nos remeter o ato da lembrança da criação, que de acordo com a tradição judaica, nós lembramos o dia em que o homem foi criado. Todas essas questões estão reservadas para o nosso bate-papo de hoje, né? E você é convidado a entrar na Casa dos Meninos, sim, para esse bate-papo, né? Lembrando que a nossa conversa, o nosso nível de conversa é de Anusim para Anusim. Então você é bem-vindo a esse segmento, a todas as pessoas, também aos curiosos, aos protestantes, aos cristãos que estão nos acompanhando, sejam todos bem-vindos, né? Mas a nossa temática é voltada de forma específica para as pessoas que fazem esse retorno, a você que tem decidido fazer esse retorno, de recuperar o tempo perdido.
de recuperar a identidade perdida que foi tomada dos nossos pais, dos nossos antepassados, pela fúria, pela inveja da Inquisição, de inquisitores, de vizinhos maus, que submeteram os nossos pais a uma conversão forçada. E os meus parabéns a você que já tem feito esse esforço, que já tem feito esse retorno. Que o Santo Bendito seja Ele, possa te abençoar, te proporcionar com muita emuná, muita kavaná, né? Te fortalecer, né? Ou seja, razak, venit razek, né? Força, e que sejamos todos fortalecidos, né? Lembrando que estaremos falando aqui sobre a Elul. Estamos há alguns dias para iniciar o mês Elul. Essa é a última semana em que concluímos o mês de Av. Lembrando que esse mês nós tivemos dia 9 de Av, em que toda a comunidade judaica, em que todo Israel lembrou das calamidades, dos desastres que ficou vinculado a essa data durante todo o período da existência de Israel, principalmente no que datamos da saída do Egito, né? Do deserto até o momento em que estamos hoje, nos principais eventos que ocorreram. Por isso é costume da tradição judaica, de que todos os judeus, de que todos os religiosos, de que todos os piedosos lembrem com luto, um sentimento de perda do primeiro e do segundo templo, que não coincide, mas que ficou determinada para esse momento como visitação das nossas impurezas, das nossas imperfeições, mais precisamente das nossas transgressões, ou da falta da techuvá, ou da falta de arrependimento, né? Sempre costumo dizer que o perdão existe quando há o arrependimento. Quando não há arrependimento, estamos sujeitos às punições, como diz Rambam, né? Como também lembramos todos os sábados na reza de Igdal, que Hashem pune o mal de acordo com a sua maldade e recompensa os bons de acordo com os seus merecimentos, né? E nós estamos entrando exatamente num período propício para a techuvá, para fazer retorno, para fazer introspecção. Agora, nesse próximo final de semana, no próximo Shabat, inclusive as leituras da Parashá de Re'eh, ela está reservada à mudança do mês, a anunciação do mês que está se aproximando, onde será anunciada a chegada de Elul, que antecede Tishrei, né, para o início de um novo ano civil. Lembrando que Elul ele está na posição do 6º mês da contagem de Nissan, né? Nissan é o dia em que Hashem determinou como a contagem do princípio dos meses, né? Como consta lá em Êxodo 12, e esse será para vós o princípio dos meses. De acordo com a tradição judaica, Nissan ele inicia a contagem do calendário religioso. E o mês de Elul, está no 6º mês desta contagem, referindo-se ao mês do calendário religioso. Lembrando, a você que não conhece, existe o calendário civil, o calendário religioso, que é iniciado no mês de Nissan, por ocasião do mês de Pessah, onde lembramos a saída do Egito. E o calendário civil, ele é iniciado em Tishrei, 1º de Tishrei, onde também é lembrado na festividade de Yom Teruah, de acordo com a Torá, né? Esse mês inicia o ano do calendário civil. E tem também o ano das árvores, que falaremos em um outro momento, em uma outra live, juntamente com você. Hoje nós vamos considerar sobre o início desse mês de Elul, que introduz, equivale a dezembro do calendário gregoriano, antecedendo o mês de janeiro. É o que representa Elul, né, estando como último mês do calendário civil.
Quando nós falamos de princípio dos meses, a contagem dos meses, eu já comentei em outras oportunidades e sempre gosto de enfatizar sobre a legitimidade do calendário hebraico, né? A contagem, a definição dos feriados, da forma como Pêssar, ele sempre cai na primavera, de como o Sukkot sempre cai no outono, né? Antecedendo o inverno em Israel. Esses feriados ele pode acontecer mediante a contagem da observação lunar e solar, né? O calendário gregoriano é baseado no calendário, na observação do Sol, dos seus 365 dias, como o calendário islâmico é observado na observação lunar. O calendário hebraico, então, ele é definido lunar e solar, contando-se aí de 365 dias, tem os seus anos bissextos, da contagem de Adar 1 e 2, e por isso, e com isso, pela definição de Hillel, logo após a destruição do segundo templo, a fixação do calendário visa permitir que os judeus de toda a Galut, de toda a diáspora, cumpram os feriados juntamente, né? Nissan sempre vai cair na primavera em Israel, né? Sukkot sempre no outono. Então, visto que nós temos nas rezas da Amidá, quando rezamos inverno e verão, né? O inverno é iniciado logo após de Simchat Torá, nós iniciamos as rezas lembrando da estação de inverno até o mês de Nissan, quando então estamos recebendo a primavera. Então, de Nissan até Tishrei, então nós temos aí a primavera e verão no Estado de Israel. Ou seja, a contagem, a fixação desse calendário por Hillel traz a importante informação para as pessoas que vão chegando ao conhecimento das luas novas, da contagem da anunciação da lua. Isso só pode ser feito por um tribunal, por um Beit Din, por um Sanhedrin, né? E só pode ser feito em Eretz Israel. Nós lembramos de que o profeta Isaías nos diz de que de Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Então, não pode ser decretado feriado, não pode ser decretado lua nova, não pode se decretar um Shabat lunar fora de Eretz Israel, e se não por um tribunal rabínico. Isso deve ficar muito bem claro, né? É claro que nós respeitamos linhas judaicas de interpretação ausente da interpretação rabínica, que se valem dos escritos, que vão se valer dos escritos da Torá, não fazendo uso da interpretação rabínica, que tem uma forma diferente de anunciar o mês da contagem da lua nova, que são os caraítas, que se abstêm da interpretação rabínica como outras linhas, né? Então, fazem parte, né? E como diz, tudo é para o bem. Eu digo em função de pessoas desapercebidas e desinformadas que acabam vindo para o judaísmo adotando princípios equivocados, né? E vamos compreender, entender, interpretar de que trata-se de uma falta de conhecimento, de uma ignorância. Temos falado em nossas lives, né, que o louco não teme o pecado e o ignorante não pode ser plenamente devoto, né? E o motivo da nossa aproximação da lei escrita e da lei oral permite eliminar a escuridão, as trevas que existem em cada um de nós e que faz essa aproximação, e vamos nos aperfeiçoando. E lembrando que o primeiro prosélito, o primeiro ger, Avraham Avinu, aquele que foi chamado para ser o pai da nação sagrada, ele também foi distinguido de Noah, a quem Hashem achou perfeito meio à sua geração. A Avraham Avinu, Hashem disse: anda na minha presença e sê perfeito. Ou seja, Avraham equivale a Mezuzá, que está na porta de um judeu, ela é inclinada
aguardando a era messiânica, aguardando a era de Machia, onde a humanidade alcançará um aperfeiçoamento. A humanidade será perfeita, reconhecerá o santo bendito seja ele. Então Avraham Avinu foi convidado para se aperfeiçoar, para ser perfeito. E nós estamos nesse caminho, nos aproximando do conhecimento da lei, nos aproximando do conhecimento da interpretação rabínica dos nossos pais, dos nossos mestres, e falando de Anussim para Anussim. E vamos compartilhar do que temos conhecido sobre esse importante mês, né? Como nos comportarmos, como nos prepararmos nesse mês, como preparar a nossa alma nesse mês aqui. Você pode também fazer a sua pergunta, pode fazer a sua colocação. Estamos acompanhando aqui com o suporte da equipe aqui da TV Anussim Brasil. Então sejam todos bem-vindos, tá ok? Um abraço ao Carlos Almeida, Jáfia Torres, Maurício, Mário Dourado, Benjamin Zait, meu abraço a você, meu irmão, e José Muniz estão acompanhando a nossa programação, né? A Samaia, a Ivone Ribeiro, a Edinaldo, a Luciana, a Keila de Curitiba e Ferreira, investigador, estão acompanhando a nossa programação e continuem conosco. Vamos aqui falar sobre o mês de Elul. Agora, nesse próximo final de semana, nós teremos a anunciação do mês, como foi dito. Na próxima Parashá, Nerê, será anunciada com as devidas bênçãos, com as leituras especiais da anunciação da Lua Nova, de Rosh Chodesh. Nós teremos a transição do mês de Av para o mês de Elul. De acordo com a Torá, foi quando Moshe Rabbeinu foi recomendado em Shemot a talhar 2 tábuas de pedra para subir novamente ao monte, aonde ele receberia as novas escritas. Lembrando que as primeiras tábuas da lei de que Moisés recebeu no Monte Sinai, elas foram quebradas quando Moisés se deparou com o comportamento, o desvio de conduta de que teve os filhos de Israel, que testemunharam os milagres daquele que os livrou do Egito. Ou seja, voltaram-se para o Avodat Zará, para a idolatria. E Moisés, se deparando com essa cena, ele quebrou as 2 tábuas da lei que Hashem havia escrito com o dedo, né, de fogo. Após a súplica de Moisés, recorrendo aos 13 atributos de misericórdia, em Shemot, nós temos o pedido de que Hashem faz a Moisés para que talhassem 2 novas pedras e de que ele subisse ao monte. A subida de Moisés ao monte durou 40 dias e, de acordo com a tradição judaica, Moisés subiu no dia 1º de Elul. Ele sobe no dia 1º de Elul e vai voltar com essa pedra no dia 10 de Tishri, onde também nós comemoramos o dia de Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da revogação dos maus decretos que são emitidos no Ano Novo, no dia que lembra a criação do homem em 1º de Tishri, né, do início de cada ano. Então, o arrependimento está impregnado na alma de todo judeu, na alma de toda a humanidade, mais especificamente do judeu, da intimidade com a elevação espiritual, com o santo bendito seja ele. Então esses judeus têm a sensibilidade de manter e de alcançar um nível de elevação a ponto de considerar-se que o mês Elul, do dia 1º de Elul até o dia 10 de Tishri, é o período em que a sensibilidade do homem e a sensibilidade divina, elas estão mais próximas. Equivale ao rei, de acordo com o Midrash, que sai do seu palácio e vai para o meio dos seus súditos, né? Quando o rei volta de uma expedição, de uma viagem, ele passa de volta para o seu palácio, passando ali por todos os seus súditos. E é esse momento que nos encontraremos a partir do início do mês de Elul.
Mês que somos convidados para o arrependimento das rezas, de rezas especiais, de toque de chofar, de orações da madrugada, né? Nós que estamos no inverno aqui no Brasil, principalmente em algumas regiões no sul do país, onde o inverno, o frio costuma ser mais rigoroso, estamos exatamente no período em que, no início desse mês, as selihotes, as orações, de acordo com a tradição sefaradita e de acordo com a tradição dos Askenazi, mais precisamente com a tradição sefaradita, daqueles que acordam na madrugada, momentos antes do amanhecer, para proferir bênçãos especiais, orações especiais de sensibilidade para o arrependimento. Fazer arrependimento, fazer retorno, fazer techuvá, de fazer introspecção. Que momento que seremos remetidos até o dia 10 de Tishri. As segundas outorgas da lei, né, nós sempre consideramos Shavuot como o momento em que Israel recebe a outorga da Torá. Que todos eles presenciam, sentem a presença divina e chega ao momento máximo dessa elevação. E Yom Kippur, nós temos a segunda outorga da lei, o segundo recebimento da lei. Moisés sobe com as duas pedras lavradas, as duas tábuas de pedras lavradas, para que Hashem novamente encontre o momento de reescrever o que estava escrito nas primeiras tábuas da lei, que foram quebradas com a deparação da idolatria do Avodat Zará no bezerro de ouro. Isso vale dizer que, nesse momento em que Hashem ele escreve novamente as tábuas, Moisés conseguiu evocar, Moisés conseguiu mexer com os 13 atributos da misericórdia em que Deus perdoa o homem, em que Deus se aproxima do homem. Ou seja, momento oportuno de mover com a sensibilidade e de fazer retorno e de fazer techuvá. Jacob também está nos acompanhando, Manuel Bonfim, José Muniz. Um abraço ao nosso amigo Benjamin Zait. Meu abraço a você, meu irmão. Arrependimento a Selihot, né? Esse momento de aproximação ele é associado também, né? O mês de Elul, ele é escrito com Aleph, o Lamed, o Vav e o Lamed, né? Que também é associado na palavra de Shilomo de Ani Ledodi Vedodi Li. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ou seja, isso mostra a intimidade e a aproximação de que estamos propícios para entrar aqui nesse novo mês. Por isso que nesse mês, além dessas orações especiais, da Selihot, do toque do shofar, né, de acordo com a tradição, o toque do shofar que é feito logo no primeiro mês de Elul, no primeiro dia de Elul, e segue até as vésperas de Rosh Hashanah, ela é feita para espantar o Yetzer Hará, para confundir o Yetzer Hará quanto à chegada do novo mês, no mês de Tishrei, né? O primeiro de Tishrei, de acordo com a tradição, é o dia em que o homem foi criado, né? O dia em que a humanidade foi criada. O homem foi criado no sexto dia da criação, estava pronto para receber o Shabat. E por isso é propício que no aniversário da humanidade, no aniversário da criação do homem, Hashem julgue os nossos atos. Os nossos maus feitos e os nossos méritos são avaliados diante do Santo Bendito seja Ele. Por isso que existe uma balança, né, onde são colocados os nossos méritos, os nossos bons atos, as nossas boas práticas, as nossas boas maneiras, a nossa paciência, tudo aquilo que passamos, suportamos, vivemos, sofremos, em honra ao nome do Santo Bendito seja Ele, como também na outra parte da balança são colocados toda a nossa negligência, a nossa indisposição, a nossa preguiça, o nosso Yetzer Hará, né? Toda a nossa maldade é colocada e nesse dia são julgados os nossos atos, são julgados os atos de toda a humanidade. Então, primeiro de Tishrei, dia de Yom Teruah, dia de toque do shofar,
Também é conhecido como dia de Yom Hadin, dia do julgamento, que os nossos atos são julgados, são balançados, são vistos os nossos méritos, né? E é propício, visto que teremos as nossas ações numa balança, nós temos 30 dias até o momento de Tishri, de recorrermos e de analisarmos por todos os caminhos que passamos no decorrer desse ano. Porque em Rosh Hashanah é emitido bons e maus decretos. E nos 10 dias de introspecção e arrependimento entre o primeiro de Tishrei, o primeiro mês do calendário civil, ao dia 10 de Tishrei, que é Yom Kippur, o dia do perdão, é o dia que temos para recorrer, para que Hashem nos perdoe e para que Hashem reverta todos os maus decretos. Para que Hashem nos livre da enfermidade, nos livre de uma falência financeira, nos livre de prejuízos, né? E também nos livre do decreto da morte, que Hashem nos livre. Então, por isso, todo esse comportamento da Selihot, as Selihot são orações especiais que nos remetem aos 13 atributos de misericórdia, né? São orações feitas em horários específicos, né? De acordo com os Askenazi, que colocam um talit, ainda antes do alvorecer, na madrugada, às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e vão fazer as suas orações, é claro, ausente da bênção da colocação do tzitzit, da colocação do talit, né? Isso nos remete em que Deus cobre-se com o seu manto, cobre-se com o talit e está mais próximo da humanidade. O toque do shofar, de que ouviremos aí nesses dias de Elul, nesses 30 dias, né, do dia 1º de Elul até o dia que antecede o Erev Rosh Hashanah, não se toca o shofar para distinguir, né, um dia que é uma tradição judaica, né, ou seja, tocar o shofar no mês de Elul é uma tradição judaica. E o toque do shofar que é feito no mês de Elul é uma mitzvah que está expressa na Torá, de que diz de que nesse dia fareis ouvir o toque do shofar. Isso também nos faz lembrar quando o profeta Amós diz: porventura, quando se fazer tocar o shofar, todo homem não tremerá? Né? O som do shofar, de acordo com a tradição judaica, tocado no mês de Elul, ele vai remeter o homem ao retorno, ao arrependimento. O som do shofar nos faz lembrar do choro de uma criança, né? A sensibilidade do pai que ouve o choro da criança. É como se fosse o choro de um carneiro, de um bezerro, né? Lembrando que o berrante, ele traz essa sensação, né, aos boiadeiros que levam, que conduzem o rebanho, o som do berrante, da forma como ele consegue conduzir toda aquela criação, porque ela nos remete ao choro, ao sofrimento, né? Então, quando Amós diz, quando se faz ouvir o som de shofar, toda a cidade não tremerá? Ou seja, a voz daquele que diz: desperta você que está dormindo. Acorda você que dorme, né? Para fazer retorno, para fazer techuvá. E é o momento oportuno. Quando nós falamos de Elul, né? Ani ledodi vedodi li, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Temos aqui a saudação do Manuel Bonfim, shalom a todos que estão assistindo essa transmissão. O Manuel nos acompanha de Sergipe. Meu grande abraço a você, Manuel. O Benjamin, que está nos acompanhando aqui de Ponta Grossa, a Vani, o Evando da Costa. Temos aqui uma participação. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só o remanescente dele se converterá.
uma destruição está determinada, transbordando em justiça, né? Quando fala de remanescência de Israel, nós devemos considerar todos os tempos, né, que Israel subsistiu, né, sendo visitado em suas iniquidades, em suas transgressões, e Israel é um grande remanescente. E quando nós falamos de Israel, nós não só incluímos o Estado judeu, que foi expulso de Jerusalém no ano 70, né, mas também daqueles que foram dispersos 150 anos antes do cativeiro da Babilônia. Isso vale dizer as 12 tribos, né, que também são considerados como remanescentes e que estão cotados para serem reunidos na era messiânica. Então, quando falamos de remanescente, né, do que sobrou do Holocausto, da Inquisição, da invasão dos babilônicos, da invasão dos persas, da invasão dos gregos, né, que profanaram os lugares sagrados, de todos os massacres, das cruzadas, dos prongros, de tudo que ocorreu de calamidades aos filhos de Israel, aos judeus na Galute. Então, vamos falar de uma grande remanescência. Nós estamos exatamente num período de consolação, né, de que os profetas, a Parashá logo de Tisha B'Av, do dia 9 de Av, até a conclusão desse ciclo da leitura, agora todos os profetas da Haftará, das Haftarot, ele estará falando, consolando os filhos de Israel. Na última porção, Yeshayahu diz, aquela que não tinha filhos, agora passa a preparar lugar para receber milhares de filhos, né, que são considerados dentre os remanescentes. E ainda não sabemos o que enfrentará Israel para a adequação da era messiânica, né, de como Gog e Magog se prepara para a última batalha, né. E ainda devemos considerar todos esses remanescentes e também de todos aqueles que lutarão pelo direito do Estado de Israel, pela existência do Estado de Israel, de que, de acordo com os profetas, de acordo com os sionistas, de acordo com os judeus laicos, de acordo com os judeus religiosos, de acordo com todo Israel, nunca mais deixará de existir, né? A Vani comenta, gosto muito, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ani ledodi vedodi li está no acróstico das palavras de Elu, né? Dessa intimidade, dessa poesia, desta relação bonita que passa a ser desenvolvida entre nós e o Criador, entre nós e aquele que fez aliança com os nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Você que está começando, está nos assistindo agora, estamos falando sobre o mês de Elu, né? Sobre um momento oportuno deste retorno, de fazer arrependimento, de considerar todos os nossos passos que estamos tendo aqui nesse ano. Temos a Rosa de Sobral, né, Porto Velho, está nos acompanhando, de São Paulo. Temos aqui de Ubá, Minas Gerais, a Nilza Gabriel, que está acompanhando também a nossa transmissão. Um abraço a todos vocês que prestigiam, né, essa nossa live, esse nosso bate-papo, que é de Anusim para Anusim. O toque do shofar, né, que nos faz lembrar o choro da criança. Imagine um pai quando ouve o choro de uma criança, mesmo que não seja o seu filho, né, como ele para do que está fazendo e vai ver do que se trata, qual que é o perigo que a criança está passando. Então o shofar, ele mexe com a sensibilidade humana para fazer o retorno. Por isso que todos os religiosos, por isso que todo Israel se prepara para no mês de Elul estar tocando, ouvindo e tocando o shofar, que nos ajuda a espantar o Yetzer Hará, e que confunde. Existem alguns costumes sobre a anunciação do mês de Elul, sobre a anunciação do mês de Tishrei, né? Alguns comportamentos para confundir o Yetzer Hará. Dentre eles, o toque do shofar. Visto que na véspera de Tishrei não se toca o shofar para diferenciar a separação
de uma tradição e de um mandamento da Torá expresso de Yom Teruah, né, o dia do toque do shofar, e também conhecido como dia do julgamento, né? É o início de um novo ano de acordo com a contagem do calendário civil. 25 de Elul nos faz lembrar dois importantes acontecimentos. Rabi Eliezer fala sobre a criação, o início da criação, visto que de acordo com a tradição judaica, 5.778, nos faz lembrar sobre a criação do mundo, né? Sobre a criação do homem. Então, se o homem foi criado logo no sexto dia da criação, no dia 25 de Elul nós lembramos a criação do mundo, né? Do primeiro gesto da criação, em que Hashem se manifesta para dar forma a todas as coisas, conforme diz Igdal, conforme diz os 13 princípios da fé judaica, trazido por Rambam, Moshe Ben Maimon, que nos traz os 13 princípios da fé judaica, dentre eles a crença do ato da criação. E Rabi Eliezer nos lembra desse importante acontecimento, né, que dá antes mesmo da criação do homem, que ocorre no sexto dia da criação, a manifestação da essência divina, quando isso passa a se manifestar e que nós passamos a ter a forma dessa maravilhosa obra de criação que revela a existência divina. O homem é a revelação da presença divina. Toda a criação é a revelação da presença divina. E esse momento estamos chegando aí a esse período de comemoração do ato da criação, da oportunidade do arrependimento, né, da oportunidade de fazer techuvá. Voltando ao que nós começamos do decreto dado a Moshe Rabbeinu, de lavrar 2 tábuas de pedra e subir ao monte. Os últimos 40 dias, que inclusive é citado em Devarim, Moisés faz lembrar que novamente subiu 40 dias de jejum e que ali permaneceu até que as novas tábuas da lei fossem escritas. Então, do dia 1º de Elul até o dia 10 de Tishri, nós temos os 40 dias, né? Esses 40 dias são os dias temíveis, né, de que nós conseguimos e podemos, mediante ao arrependimento, mediante a techuvá, obter o perdão dos nossos pecados, das nossas transgressões e os nossos maus decretos revertidos ou anulados ou revertidos em bons decretos. Se existia um decreto de uma crise financeira, de uma deposição financeira, de ser disperso, afastado dos seus amigos, de padecer uma enfermidade ou até de falecer, vir a morrer, são decretos que poderão ser emitidos para o próximo ano, mediante ao que constar na balança dos nossos bons atos e dos nossos maus atos, né? Tudo isso vale dizer que naquilo que nós praticamos de mal e naquilo que nós deixamos de praticar o bem, de fazer uma tzedakah, de ajudar uma pessoa, de falar a verdade. Então tudo isso são pesado dentro do nosso comportamento no decorrer de todo o ano. Yom Teruah, dia do toque do shofar, que se faz ouvir o tequiá, o shefarim, o teruá, né? E esse dia 25 de Elul que nos faz lembrar, além do ato da criação, da manifestação da presença divina, né, de Bereshit, de que iniciamos logo após de Simchat Torah, Bereshit bara Elohim, né, et hashamayim, no princípio de que Hashem se manifestou e que movia sobre o abismo, né, sobre o vazio da terra. Também é lembrado no dia 25 de Elul a reconstrução ou a conclusão da reconstrução dos muros de Jerusalém, da volta do cativeiro da Babilônia, né, concluído por ninguém mais e por ninguém menos que Neemias, né, um dos importantes governadores da Judéia do pós-cativeiro da Babilônia. Quando nós falamos da reconstrução dos muros de Jerusalém, nós falamos de tempos difíceis, de que está exatamente narrado nesse livro a dificuldade de que tinham os construtores em conduzir armas em uma mão e instrumentos de alvenaria na outra, aqueles que reparavam as brechas do muro
Então, no dia 25 de Elul, também nos lembra o início do ato da criação, nós temos a conclusão da reconstrução do Muro de Jerusalém da volta do cativeiro da Babilônia, né? E vai nos remeter à reconstrução do segundo templo, né? Baruch Hashem. Então o muro passa por essa reconstrução e nós esperamos, quando nós falamos de remanescente, nós esperamos que a redenção da era messiânica possa nos proporcionar momentos de que a Torá, de que será legislada, né? Porque diz os profetas, de Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Ou seja, toda a humanidade terá ou não terá dúvida da presença divina. E a Selihotes, que nos lembra aí esses 13 princípios, né? Os 13 princípios de misericórdia, os 13 atributos de misericórdia de que Hashem vai trazer o perdão aos filhos de Israel, dando-lhe as novas tábuas da lei em que Moisés desce no dia de Yom Kippur, no dia 10 de Tishri, de acordo com a tradição dos nossos pais. Essa é uma conversa, um bate-papo, né, antecedendo o início desse mês, para que você possa ter o tempo de se preparar para essa oportunidade que teremos agora nesse próximo final de semana, né, da anunciação do mês de Elul, da oportunidade de recorrer ao Santo Bendito seja Ele, mediante orações especiais, mediante a ouvir o som do shofar, ou mesmo tocar o som do shofar com comportamentos diferentes. Existe um dito que diz que o mau decreto pode ser mudado mediante. O mau decreto é revertido mediante a tzedakah, a tefilá e a techuvá, né? Tzedakah, tefilá e techuvá. Então, esses atos podem fazer com que os nossos maus procedimentos, né, ele tenha outra percepção no momento que estiver na balança. Ou se eles ainda produzirem maus decretos, poderão ser desta forma desfeitos mediante o arrependimento, mediante a tzedakah, ajuda ao pobre, ajuda ao teu amigo, né, e o arrependimento, a oração, o arrependimento e a techuvá, né, a tzedakah. Esses são os atos que podem reverter, têm o poder de reverter um mau decreto. Eu quero desejar a todos vocês que esse preparo possa proporcionar a vocês aos bons decretos de que teremos para o próximo ano, e não esquecendo, nas próximas orações, nas próximas rezas, rezarmos pelo Estado de Israel, pela IDF, pelos nossos soldados que estão nesse momento enfrentando ataques terroristas do Hamas, com apoio do antissemitismo no mundo inteiro. O antissemitismo que agora está disfarçado de antisionismo, né? Nós tivemos agora recentemente, no dia 10 de Av, né, um acontecimento que chamou a atenção de todos os judeus. A queda da pedra do muro das lamentações que caiu sobre o assoalho, próximo a uma senhora que fazia as suas orações. Nós também temos a lembrança do decreto do parlamento israelense declarando que Israel é um Estado judaico, é um Estado judeu. Por isso, vamos fazer as nossas orações, fazer as nossas preces. Teremos aí um momento da Selihote e vamos compartilhar com vocês agora nesse vídeo, em que os nossos irmãos, o Kotel, a área da nossa concentração e do desejo de todo aquele que faz retorno, de todo anuncita, tem desejo de tocar naquelas pedras, de colocar nas suas frestas os seus pedidos e orações, né? As Selihotes que são realizadas nas madrugadas de Elul, né? Por todos os justos, por todos os piedosos,
que são aqueles que se arrependem, que são aqueles que fazem techuvá, que são aqueles que fazem retorno. Os justos são esses, que conseguem administrar no seu comportamento humano e nas suas práticas, confundir o Yetzer Hará e adotar boas práticas, e quando comete o deslize, então tem um enorme potencial de fazer retorno e de fazer techuvá. As Selihotes, voltamos? Compartilhamos a esse momento, daquilo que ocorre nesse mês que estaremos entrando no comportamento da tradição dos sefaraditas. Também observado de outras formas no comportamento dos Askenazi, que compõem essa bela camada da alma e da essência que tem um potencial de elevação enorme. Então, a todos vocês eu desejo que potencialize esse retorno, essa techuvá, para bons decretos no próximo ano. E você que está nos acompanhando agora pode se tornar um sócio mantenedor desse projeto, da transmissão, do Anusim Brasil, e também de assistência a todos os grupos e todas as famílias que se formam e que se constituem esse importante ideal de retorno, de recuperação da sua identidade. Ok? Então, seja um sócio mantenedor desse grande projeto, entre em contato conosco e inscreva-se, associe-se a esse ideal. Desejo a vocês um ótimo final de semana e prepare-se para as nossas programações e transmissões desse Shabbat. Um Shabbat Shalom a todos
e até mais. Yeah.